Você já se viu preso no transporte público durante o horário de pico, amontoado como uma sardinha enlatada, apenas para ser subitamente atingido pelo inconfundível cheiro de suor da pessoa à sua frente? Uma situação como essa pode causar desconforto e irritação, especialmente quando a pessoa se revela um tagarela incessante e irritante, conversando alto ao telefone. E quando alguém tenta corrigi-lo, ele responde rude e continua com seu comportamento disruptivo. Continuamos a lidar com pessoas rudes e irritantes em várias situações diárias. Elas estão em todos os lugares, nos ônibus, trens, nas ruas, nos restaurantes, no trabalho, no trânsito e até em nossos espaços privados. Essas pessoas problemáticas vêm de todo o mundo e de todas as origens socioeconômicas. Algumas parecem desconhecer as noções básicas de etiqueta social, enquanto outras, mesmo sabendo, optam por ignorá-las. Como devemos lidar com esses indivíduos? Seja bem-vindo ao canal Estoicismo. Como lidar com idiotas, narcisistas e outras pessoas difíceis. Ensinamentos estoicos. Os antigos filósofos estoicos oferecem valiosas reflexões sobre como lidar com pessoas desafiadoras. Eles frequentemente discutiam como lidar com parentes traiçoeiros, pais negligentes, pessoas rudes em banhos públicos e aquelas que carecem de maneiras e limpeza em espaços compartilhados. Como devemos nos comportar em relação a passageiros barulhentos e mal-cheirosos, colegas de trabalho irritantes ou até mesmo pessoas abusivas e narcisistas que encontramos. Este vídeo explora a questão da gestão de relacionamentos com pessoas difíceis, incluindo aquelas com falta de higiene pessoal, a partir de uma perspectiva filosófica estoica, complementada por anedotas pessoais relevantes. Depois de ser exilado de Roma, Epicteto se dirigiu a Nicópolis, uma cidade no norte da Grécia, e a tornou sua casa permanente. Em Nicópolis, ele fundou uma escola de filosofia e teve a oportunidade de orientar um jovem promissor chamado Ário. Graças a Ário, os ensinamentos inestimáveis de Epicteto foram preservados para as futuras gerações, já que ele compilou uma série abrangente de palestras e criou um resumo das lições mais essenciais transmitidas por seu mestre. Uma dessas lições destaca um aspecto fundamental da vida romana: os banhos públicos. Os banhos públicos eram uma instituição proeminente no Império Romano, e a cultura de banho herdada dos antigos gregos se espalhou pela região do Mediterrâneo. Os cidadãos romanos frequentavam os banhos públicos não apenas para se limpar, mas também para socializar, convidar para encontros sociais e, no caso dos políticos, angariar apoio público. Mesmo os abastados, que tinham meios para manter banhos privados, eram atraídos pelos banhos públicos devido à dinâmica social que ofereciam. No entanto, como se pode imaginar, a diversidade de frequentadores em locais públicos lotados inevitavelmente levava a comportamentos indesejados. Alguns frequentadores dos banhos agiam de forma imprudente, jogando água em outros, furtando pertences ou agindo como se fossem os donos do lugar. Lendo os escritos estoicos, percebemos que, de muitas maneiras, a natureza humana permaneceu consistente ao longo do tempo, e indivíduos desafiadores sempre estiveram por perto. Então, qual foi o conselho de Epicteto para lidar com os indivíduos problemáticos de sua época? Epicteto aconselhava seus alunos a refletirem sobre a essência de suas atividades diárias, reconhecendo as condições inerentes ao ambiente em que se encontravam, como a visita a um banho público. Assim, qual é o conselho de Epicteto? Ele sugere que nosso foco não deve se concentrar exclusivamente na atividade em si, como o ato de se banhar, mas sim em manter a compostura e o controle emocional diante de adversidades. Ele diz que você agirá de forma mais apropriada se lembrar de que não estou apenas indo me banhar, mas manter a tranquilidade e a conformidade com a natureza em minha mente.
Isso se aplica a qualquer outra atividade. Portanto, se surgir algum obstáculo durante o banho, você estará preparado para pensar: meu objetivo não era apenas me banhar, mas manter minha mente em sintonia com a natureza, e falharei nisso se ficar chateado com os eventos que ocorrem. Essa perspectiva estoica pode ser aplicada da mesma forma ao uso do transporte público. Devemos nos preparar para possíveis atrasos e para lidar com funcionários mal-humorados e passageiros indesejáveis. Reconhecemos que a experiência nem sempre será tranquila e confortável. Durante a viagem, nosso foco deve ser manter a paz interior e a serenidade, aceitando as adversidades como parte intrínseca dessa experiência. Essa abordagem estoica nos permite lembrar que nem sempre podemos esperar um transporte público pacífico e confortável, com pessoas amigáveis, sempre chegando pontualmente. Devemos estar preparados para as situações desconfortáveis que podem surgir, como indivíduos barulhentos, pessoas com odores desagradáveis e até mesmo aqueles que tentam evitar o pagamento justo. Seguindo os ensinamentos de Epicteto, a resposta envolve duas partes. Antes de sair de casa, refletir sobre a natureza da viagem no transporte público e, durante a viagem, focar na manutenção da paz interior e serenidade. Devemos estar preparados para possíveis atrasos, funcionários mal-humorados e passageiros indesejáveis. Até agora você demonstrou um compromisso genuíno em transformar sua vida com a sabedoria estoica. Desejo convidá-lo a se juntar à nossa incrível comunidade de buscadores da serenidade. Clique em inscrever-se agora e ative o sino de notificação para não perder os insights poderosos que compartilhamos aqui. Antes de prosseguir, deixe um comentário abaixo com a frase "Estou pronto para a transformação estoica". Quero ver quem são os verdadeiros guerreiros da autoconsciência. Se você encontrou valor neste vídeo, mostre seu apoio clicando em curtir, pois isso ajuda a espalhar essas valiosas lições para mais pessoas como você que estão prontas para uma mudança de vida. Obrigado por estar aqui, se dedicar ao seu crescimento e fazer parte desta jornada transformadora. Marco Aurélio, reconhecido como um dos grandes imperadores romanos e seguidor do estoicismo, também tinha que interagir diariamente com uma variedade de pessoas, incluindo as mais desafiadoras. Ele lidava com pessoas arrogantes, exigentes, injustas e desonestas. Ser imperador era uma tarefa monumental, cheia de responsabilidades e pressões. Imagine-se no papel da figura mais influente da época, constantemente alvo de inveja, com inúmeras pessoas querendo usurpar seu lugar, enquanto um império inteiro depende de suas decisões e liderança. Na busca por sabedoria e tranquilidade interior, Marco Aurélio usava sua escrita em seu diário pessoal para refletir sobre diversos aspectos da vida e do comportamento humano. Suas reflexões abordavam temas como resiliência em tempos difíceis, o propósito da vida, a natureza humana e, é claro, o desafio de lidar com pessoas difíceis. No exemplo mencionado, Marco Aurélio fornece uma perspectiva estoica sobre como lidar com algo tão cotidiano e, ao mesmo tempo, desagradável, como odores corporais. Ele nos lembra que, em vez de ficarmos irritados, devemos usar nossa razão e empatia para entender a situação e, se possível, ajudar a outra pessoa a perceber o problema. Isso reflete uma abordagem prática e compreensiva dos ensinamentos estoicos, que nos incentivam a nos concentrar no que podemos controlar, nossas reações e ações. Devemos aceitar ou empatizar com o que não podemos controlar, o comportamento dos outros. No que diz respeito a lidar com comportamentos desagradáveis em pessoas próximas, como pais, os ensinamentos de Epicteto, mais uma vez, são úteis. Ele nos aconselha a olhar para situações desafiadoras por uma perspectiva diferente, procurando uma alça pela qual podemos agir.
Essa alça envolve focalizar os aspectos positivos do relacionamento ou as boas qualidades da pessoa, em vez de nos concentrarmos nos aspectos negativos. No entanto, como você mencionou, existem situações em que uma pessoa pode ser tão tóxica que o relacionamento se torna insustentável, mesmo ao tentar ver o lado bom. Nessas situações, pode ser necessário estabelecer limites claros ou se afastar da pessoa para preservar seu bem-estar. Os estoicos valorizavam profundamente a tranquilidade interior e a sabedoria, reconhecendo que, em certas situações, a ação mais sábia e saudável pode ser se proteger de influências negativas. A chave aqui é reconhecer que temos a escolha de ficar ou sair. E essa escolha deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa e racional da situação, não em impulsos emocionais. Quanto à sua decisão de se afastar de um membro da família tóxico, parece ter sido uma escolha deliberada e considerada após um longo período de tolerância e paciência. Isso está de acordo com os ensinamentos estoicos, que não nos encorajam a ser passivos ou a aceitar maus tratos indefinidamente. Eles nos ensinam a reconhecer o que está sob nosso controle e agir de acordo com nossos valores e princípios, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis, como se distanciar de um relacionamento familiar. Os estoicos também não nos encorajam a buscar vingança. Em vez disso, eles nos ensinam a praticar o perdão, não necessariamente porque a outra pessoa merece, mas porque nós merecemos a paz. A busca por vingança nos prejudica mais do que a pessoa que estamos tentando punir. É um ato de autossabotagem que nos afasta do caminho da virtude e da sabedoria. Em vez de buscar vingança, os estoicos nos incentivariam a praticar o perdão, não necessariamente porque a outra pessoa merece, mas porque nós merecemos a paz. A perspectiva estoica que mais aprecio é a ideia de que só podemos ser prejudicados pelos nossos próprios julgamentos e reações, não pelas ações dos outros. Essa perspectiva nos empodera e nos lembra que temos a capacidade de escolher como responder a qualquer situação, por mais desafiadora que seja. Compreender e praticar a filosofia estoica, especialmente no contexto de relacionamentos interpessoais difíceis, pode ser uma jornada transformadora. Os estoicos nos ensinam a diferenciar o que podemos controlar do que não podemos. Nossas reações, emoções e decisões estão sob nosso controle, enquanto as ações e opiniões dos outros não estão. Quando internalizamos verdadeiramente esse princípio, adquirimos um senso de autonomia e paz, pois não somos mais escravos das circunstâncias ou do comportamento dos outros. Além disso, a filosofia estoica enfatiza a importância de viver de acordo com nossa própria natureza e princípios, em vez de sermos impulsionados pelo desejo de aprovação ou pelo medo de rejeição. Isso é crucial ao lidar com pessoas narcisistas ou tóxicas, como o membro da família mencionado anteriormente. Compartilhe com seus amigos e conhecidos. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo.